Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. 2 Timóteo 2, 21 diz assim. Não vou esperar os irmãos achar, não. Está aí na tela, né? Olha, essa tela vai deixar a gente, os crentes antigamente, a Bíblia tinha marcação, né? Para achar os livros, né? Daqui a uns, eu não vou falar 10 anos, não. Daqui a uns 3 anos, ninguém sabe mais achar mais livros da Bíblia Sagrada. Mas tá bom, deixa ela aí. Amém. Meus irmãos. 21, diz assim: de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Louvado seja Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, sua segunda epístola, encorajando e dando conselhos a Timóteo, ele estava preocupado com a situação gerada por dois homens que ele cita no verso 17, né, que já havia sido gerada essa preocupação por dois homens, um Himeneu e o outro Fileto, né? Quando ele fala que eles desviaram, né? Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, verso 18, né? E perverteram a fé de alguns, não de todos, mas perverteram a fé de alguns. Isso me chamou a atenção porque o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo para que ele tivesse algumas atitudes em relação a essas falsas doutrinas, né, que estavam circulando na igreja de Éfeso. E no versículo 21, ele diz que quem seguir a doutrina desses homens se torna vaso de desonra, né? E quem seguir a santidade se torna vaso de honra. Verso 20 ele diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Aqui não estamos falando do vaso de barro no sentido da humanidade, né? No sentido da simplicidade relacionada ao barro. Mas está se falando aqui do vaso de barro como o vaso de desonra, no sentido de que quando chegava uma visita na casa, os vasos de ouro, os vasos de prata, eram os vasos colocados, logicamente, em lugares de destaque. Daí os outros vasos eram considerados vasos de desonra, porque eram vasos mais baratos, né? Então a gente entende aqui que Paulo está dizendo que a filosofia, a teologia de Himeneu e Fileto era uma teologia barata, né? Era uma graça barata, era uma ideologia barata, queria baratear a fé. E esses homens, interessante que o apóstolo Paulo cita o nome dos dois, ele dá, né, o nome. Se fosse hoje, haveria até abertura de processo, né? Mas naquela época ainda não tinha esse tipo de crente que processa a igreja. Então nós tínhamos aqui dois homens, e é interessante que o significado de Himeneu está relacionado ao casamento, né? Himenem, na verdade, era o deus do casamento. Então, o Himeneu, o nome dele está relacionado ao casamento. E Himeneu estava casado com a mentira. E Fileto significa o discípulo amado. Então, enquanto Himeneu estava casado com a mentira, Fileto se tornou um discípulo de Himeneu e ele ganhou o amor da igreja. Ele conquistou a igreja. Ele conquistou os corações, né? Diz aqui que muitos foram pervertidos. Então, Fileto conquistou o coração de pessoas. E Paulo está falando de falsos profetas, Paulo está falando de hereges no meio da igreja.
E nós percebemos que os hereges, eles têm essa capacidade de conquistar o coração. Quem sabe, Fileto, né? Alguém diz, né? Fileto dizia, olha, tem um churrasco lá em casa, vamos lá. Né? Que lá ele ensinava a doutrina dele. Olha, tem um aniversário na minha casa, vamos lá comigo? Então, Fileto foi ganhando o coração das pessoas. Foi ganhando a confiança das pessoas. E o que ele dissemina no meio da igreja? A doutrina de que não havia mais ressurreição. Para eles, a ressurreição era algo espiritual e não física. E isso iria prejudicar, né, de forma direta a doutrina da salvação. Porque se Cristo não ressuscitou, né, logicamente não há salvação. E se nós não ressuscitarmos, logicamente não há nenhum tipo, né, de uma situação que possa nos manter na igreja. Se nós não ressuscitamos, nós realmente não temos vida eterna. Então essa doutrina começou a minar. Só que Fileto foi ganhando o amor da igreja. Isso me chamou a atenção. Ele era o discípulo amado. Foi conquistando as pessoas, foi conquistando a mente das pessoas, com as suas ideias, implantando as suas ideias, implantando seu pensamento. Aí o apóstolo Paulo, ele fala de algumas coisas que eles foram implantando. Por exemplo, versículo de número 14, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Olha só, eles estavam contendendo com palavras, discutindo sobre assuntos rasos, superficiais. A ideia da palavra contenda aqui é assunto superficial, é assunto raso, né? Discutindo sobre coisas sem profundidade bíblica, sem profundidade divina, perdendo tempo com contendas. Ele diz que para nada aproveitam e são a perversão. A palavra perversão, ela no grego é catástrofe, ou seja, quem perde tempo com contendas, com palavras, né, que não vão levar a lugar nenhum, que não há profundidade bíblica nelas, vão sofrer uma catástrofe, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua família, quanto na sua vida material, enfim, irá gerar uma catástrofe. Ele diz mais, a perversão, a catástrofe dos ouvintes. Mas aí ele diz para Timóteo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele está dizendo para Timóteo, você é diferente. Você não busca a aprovação dos homens, mas busque a aprovação de Deus. E já se apresenta a Deus aprovado. Não se apresente desaprovado. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem se apresentar, mas aqui nós precisamos entender que devemos primeiro nos apresentar a Deus e não aos homens. Primeiro a Deus, depois que nos apresentarmos a Deus, Deus nos apresentará aos homens. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos apresentamos a Deus aprovados, mesmo que os homens nos desaprovem, mas Deus já nos deu a nota máxima de aprovação, e isso é o que importa. Deus te aprovando, mesmo que você seja desaprovado por Himeneu, por Fileto, né? E aí ele diz mais, verso 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O falatório profano aqui está relacionado a disputar acerca de assuntos vazios e superficiais, assuntos que ferem a santidade de Deus, assuntos que vão contra a essência de Deus, assuntos que vão contra a própria palavra de Deus. E esses assuntos, não pensem os irmãos que eles são estéreis, não são assuntos estéreis, eles produzem.
Há uma produtividade nesses assuntos. Qual é a produtividade? Maior impiedade. A impiedade vai se disseminando no meio da igreja com esses assuntos falatórios, profanos, piadistas e tantas outras coisas que surgem no meio do povo de Deus e que só produzem impiedade. Às vezes nós reclamamos do crescimento da impiedade, mas o crescimento da impiedade está relacionado àquilo que nós falamos. Quanto mais nós falamos a palavra de Deus, maior piedade será produzida. Quanto menos nós falamos da palavra de Deus, maior impiedade será produzida. Verso 17. E a palavra desses, Himeneu e Fileto, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Gangrena ou gangraína no grego, que é uma doença relacionada ao câncer, que corroía, ligada ao câncer, que corroía não só a carne, os músculos, mas os ossos. Existem igrejas que estão em estado terminal, estão ouvindo palavras cancerígenas, expressões cancerígenas, estão sendo corroídas, estão vivendo só pela capa, pela aparência, mas o seu interior está corroído pelo câncer da heresia, pelo câncer do desprezo à palavra de Deus. Muitos estão com os ossos com tutano, corroído pela gangrena do pecado, pela gangrena da heresia. Aleluias. Isso nos preocupa, porque a palavra de Deus é o antídoto, a palavra de Deus é o remédio. Hoje você vai pregar num lugar, as pessoas te ouvem 20 minutos, já está dizendo que é muita coisa, te ouve meia hora, está dizendo que é muita coisa, mas fica 1h30, 2 horas correndo o TikTok para cima, para baixo, para cima e para baixo, estão com comichão nos ouvidos, mas nós não podemos subtrair a palavra de Deus, porque é ela que leva o ser humano ao conhecimento da verdade. Uma igreja que subtrai a palavra é uma igreja cancerosa que está na UTI, prestes a ser enterrada. Alabashuri candaraias. Aleluia. Para o demônio que está no casamento sair, palavra. Para o espírito de rebeldia que está no coração dos filhos, palavra. Para o problema de contendas em departamentos, palavra. Para a frieza dos obreiros em muitos lugares, palavra de Deus. A palavra de Deus é a solução para o câncer que está corroendo a igreja brasileira. Aleluias, que Deus nos abençoe. Eu sinto a presença dele nesta noite. Anasio, Anaias. Continue lendo a palavra, continue estudando a palavra de Deus, porque ela é alimento para a tua alma, ela é alimento para a tua alma, aleluia. Continue mergulhando, imergindo na palavra de Deus, porque o que vem por aí só vai ficar de pé quem estiver firme na palavra de Deus. Deus abençoe. Retorna ao nosso pastor, amém.